Olá! Estamos começando mais um módulo e vamos falar das diferentes gerações e as suas relações com o trabalho. Vamos junto? O estagiário que souber lidar e se adaptar e adequar a sua comunicação a diferentes gerações tem um verdadeiro coringa nas mãos. Ou tem uma vantagem competitiva que não se ensina nas faculdades. É o poder da flexibilização. Lidar com diferentes contextos, seja ele social, econômico, cultural e principalmente tecnológico, tem se tornado cada vez mais natural. Afinal, vivemos em um mundo global e conectado, que muda cada vez mais rápido. E assim, como em nossas vidas, cada vez mais o mundo corporativo convive com profissionais de gerações distintas, que compartilham experiências, gerenciam conflitos e se harmonizam em prol dos objetivos da empresa. Mas nem sempre é assim que acontece. Como cada uma dessas gerações nasceu e cresceu em períodos diferentes da história, vivenciando momentos e comportamentos distintos, com valores e estilos de comunicação muitas vezes conflitantes. O que vemos frequentemente é que cada um busca atingir esses objetivos à sua maneira. Isso acontece pois há diferenças marcantes na maneira com que cada geração se relaciona com o trabalho. E a empresa do futuro será aquela capaz de conciliar diferentes gerações em um mesmo ambiente, extraindo o que cada uma tem de melhor e equilibrando os potenciais individuais em função do bem-estar coletivo. Afinal, todas as gerações têm o que ensinar e o que aprender umas com as outras. Esse convívio entre pessoas de diferentes gerações estimula um ambiente de aprendizado no qual você pode se beneficiar da experiência dos mais velhos e os profissionais mais antigos com o entusiasmo, a criatividade e o domínio da tecnologia por parte dos mais novos. Você alguma vez já se pegou tendo que explicar como funciona o WhatsApp para sua avó ou para o seu avô? Então você tem uma noção do que a gente está falando. Se prepara, pois você terá muitas situações como essa no seu dia a dia de trabalho. E para a gente entender como lidar com cada geração, vamos explorar um pouquinho as principais características delas. Vamos falar aqui de 4 diferentes gerações: a Baby Boomer, a geração X, a geração Y e a geração Z. Baby Boomers são as pessoas que nasceram logo após a Segunda Guerra Mundial, de meados dos anos 40 até o final dos anos 50. Eles foram criados sobre valores e educação rígida. Essa herança do pós-guerra se refletiu em seus trabalhos, lá na década de 60, 70, onde as regras eram claras. O espaço de trabalho era o escritório. As responsabilidades eram individuais e específicas. Eles tinham hora certa de entrar e de sair do trabalho. E separavam completamente o trabalho da vida pessoal. Essa estrutura mental de disciplina e organização combinava com o que as empresas prometiam na época: estabilidade. Por isso, vestir a camisa da empresa era algo que fazia sentido, pois com o tempo e muito trabalho, você ia aprendendo com os mais velhos, ganhando experiência e conseguia, com paciência, ir crescendo na empresa. Era normal que as pessoas tivessem apenas um trabalho durante toda a vida. Ter um emprego garantia status social. Era o primeiro passo para o casamento, filhos e assim ter uma família e chegar ao que era tido como sucesso. Em contrapartida, essa geração tem mais dificuldade em lidar com mudanças. Já os nascidos nos anos 60 e 70, da geração X, aproveitaram os direitos conquistados pelos Baby Boomers, valorizando a liberdade. Inconformados e entusiastas, eles passaram a tomar conta de suas individualidades e mudaram completamente a relação do tempo entre trabalho e recompensa. É lembrada como a juventude competitiva, pois faziam de tudo para um rápido crescimento. O sucesso, então, passa a ser rico e jovem no menor tempo possível.
até porque foram impactados diretamente pela globalização, fusões e multiculturalismo. Aqui, a meritocracia vale mais do que a experiência. Então, ter uma ideia lucrativa ou ir atrás de melhores propostas é o que começa a fazer mais sentido para essa geração, que passa a enxergar a flexibilidade e a criatividade como ótimos benefícios em um emprego. Consequentemente, buscavam maneiras de se destacarem individualmente, se tornando mais independentes e autoconfiantes, buscando diplomas, MBAs e tudo aquilo que pudesse colocá-los à frente dos seus concorrentes. Com isso, passaram a ter um estilo mais individualista, buscando o sucesso no curto prazo, e o espaço de trabalho passa a ir além do escritório, e o famoso termo workaholic ganha vida e passa a ser visto com bons olhos. Enquanto os baby boomers estavam mais preocupados em construir família e ter estabilidade, a geração X buscava ter mais e viver imediatamente o prazer de suas conquistas. Nascido nos anos 80 e 90, a geração Y é conhecida também como Millennials ou geração Y. É a primeira juventude global. Isso porque cresceram com o boom tecnológico e pegaram o início da internet. Ou seja, estão super conectados com o mundo. Mais do que isso, essa conexão globalizada aumentou também o ritmo das mudanças. O excesso de informações e a velocidade com que se conectam e fazem escolhas fez essa nova geração ficar conhecida como a geração da ansiedade. São mais impacientes e com tanto conteúdo e pessoas em suas vidas virtuais ou não, eles precisam escolher muito bem os filtros para organizar as suas experiências. Assim, desenvolveram uma maneira própria de se expressarem, que é multidisciplinar e não linear, onde uma infinidade de assuntos pode ser acompanhada ao mesmo tempo. Isso também faz com que constantes feedbacks sejam importantes para reconhecerem seus esforços, tornando-os mais realistas, objetivos e adaptáveis. Gostam de manter um relacionamento menos formal com seus líderes, estabelecendo uma relação de igual para igual com os seus superiores. Estamos falando da geração de jovens mais plural da história. Não é à toa que você encontra por aí muitas pessoas se descrevendo não mais como engenheiro, por exemplo, mas como engenheiro, surfista, DJ, geek, cinéfilo e marceneiro, tudo ao mesmo tempo. Essa explosão de coisas acontecendo junto também se reflete no trabalho. Planos de carreira tradicionais e sistemas hierárquicos já não faz mais sentido para eles. Cada vez mais, esses jovens buscam conciliar o trabalho com o lazer. É como se a jornada agora ganhasse maior importância do que o destino final. E eles sabem reconhecer as oportunidades que equilibram a relação vida-trabalho. São ávidos por inovação e comprometidos com a sustentabilidade do planeta, buscando empresas que possuam esses valores, perdendo o interesse por atividades que não fazem sentido em longo prazo. Assim, surgiu a economia criativa, novas profissões, o boom do empreendedorismo e a força das iniciativas colaborativas, um reflexo de seu pragmatismo e agilidade. Por fim, os jovens nascidos a partir de 95 são considerados da geração Z. Provavelmente esse é o seu caso, não é? Se você se identificou com os millennials, é porque essas duas gerações têm características muito parecidas. Por isso, alguns estudos até colocam elas lado a lado. Mas elas possuem algumas características que as diferem. A principal delas é que a geração Z já nasceu digital, conectada, móvel e nunca viu um mundo sem internet. É a primeira geração que parece viver tanto no mundo digital como no real. Na verdade, eles, de fato, não enxergam mais essa distinção. O smartphone é onde eles criam seu universo, um espaço virtualizado onde eles se envolvem,
tornando-os mais inteligentes, mais eficazes e mais conectados. A tecnologia é essencialmente uma parte indistinguível da sua identidade e dentro dessa bolha eles se expressam com os amigos através de criação frequente e compartilhamento de conteúdo. Por tudo isso, querem que suas conexões funcionem bem e rapidamente, muitas vezes se tornando ainda mais impacientes e ansiosos comparado com a geração Y. Entendem que vivem em um mundo pós-privacidade. Por isso, valores como transparência e verdade são essenciais. Valorizam muito mais o acesso do que a posse, como já acontece com os millennials, mas agora de um modo muito mais potencializado. São jovens críticos, exigentes, realistas, espontâneos e com atitudes empreendedoras, que já estão ingressando no mercado de trabalho, trazendo inovações. São profissionais multitarefas que estão em constante mudança, buscando novos desafios a cada dia. E principalmente a geração Y e Z buscam melhorar o mundo e se associar a causas que façam isso. Ou seja, buscam por aquilo que nós já falamos no primeiro módulo, o propósito. Quem já está no mercado de trabalho já deve ter presenciado conflitos de ideias ou sentimentos entre profissionais de diferentes idades. Essa diferença não precisa nem ser grande. Segundo especialistas, bastam 10 anos para que as mudanças de comportamento e opinião sejam notadas. Enquanto a geração Z faz sua estreia no mercado de trabalho, os baby boomers vão se encaminhando para a aposentadoria e os da geração X e Y continuam ativos no mercado. Uma pesquisa norte-americana com mais de 1.300 gestores concluiu que o tempo gasto em razão das diferenças de pensamento que envolvem faixas etárias distintas pode representar uma perda de até 12% no faturamento dos negócios. Portanto, conviver em harmonia com profissionais de perfis e objetivos tão diferentes é um dos grandes desafios para as empresas no dia de hoje. E atuar de forma a diminuir o impacto dessas diferenças, fazendo com que os talentos se complementem e potencializem o grande diferencial da empresa. É por isso que você está assistindo esse módulo. Lembra da Ana Clara e da empresa Tatatá? Um exemplo clássico do nosso primeiro vídeo de como as necessidades de cada geração não estavam alinhadas e com isso cada um tomou seu rumo. A Tatatá é uma boa representante da busca por estabilidade, tão desejada pela geração Baby Boomer, com processos rígidos e muita disciplina no modo de trabalhar. Já a Ana Clara pertence à transição entre a geração Y e Z. Ela está ligada a um outro mundo, se importando com um dia a dia mais fluido que una trabalho e lazer, mais conectada e espontânea. Siga essas 4 dicas para você aprender a se relacionar com diferentes gerações e criar uma vantagem competitiva fora do tradicional. Afinal, você será extraordinário. Agora que você conhece as características gerais de cada geração, percebe que cada uma tem motivações e intenções diferentes para os comportamentos que tem. Saber o que é importante para cada um é fundamental. Independente da geração, os motivadores eles variam muito. Se dinheiro representa sucesso para uns, qualidade de vida pode ser bem mais importante para outros. Então, como você está chegando agora nesse ambiente, observe e ajuste sua comunicação respeitando as intenções positivas daqueles que pensam diferente de você. Coloque-se no lugar do outro e tente entregar valor com aquilo que ele espera. Se você está criando uma apresentação para pessoas acima de 60 anos, por exemplo, lembre-se de usar uma tipografia maior, de fácil leitura. Se o seu público é mais visual, lembre-se de incluir imagens que exemplifiquem o seu ponto de vista. E para os mais detalhistas, lembra de preparar um material complementar. Assim, você estará preparado para todas as situações e tipos de gerações. Esse pequeno detalhe pode evitar grandes problemas.
Para a geração X, talvez o e-mail ainda seja o principal canal onde ele busca as informações sobre o dia a dia. Já a geração Y não lê mais e-mails e prefere o WhatsApp ou outros aplicativos para se comunicarem com os colegas. Vamos para um outro exemplo comum. Nem sempre o e-mail é a melhor forma para se comunicar com um fato ou fornecer um feedback. Conversas tete a tete geralmente são a forma preferida de lidar com as gerações mais antigas. Agregar diferentes canais e ajudar nessa integração pode ser muito útil, ainda mais se a empresa em que você estiver for mais tradicionalista e os seus líderes estiverem com mais de 40 anos. Estar conectado a diferentes gerações pode gerar frutos riquíssimos. Então, incentive os mais velhos a relatarem experiências de sucesso ou de insucesso para que sirva de aprendizado para você. Ofereça a eles os seus conhecimentos no uso das tecnologias, por exemplo. Isso criará um clima muito mais amistoso, onde todos saberão que tem algo a contribuir. Se a empresa não estimula isso naturalmente, tome você essa iniciativa e busque manter sempre um olhar curioso. Esteja sempre conversando com pessoas de idades e cargos diferentes. Vamos admitir, nós não sabemos tudo de tudo. E podemos tirar uma vantagem dessa situação. Você que está começando, está em uma posição que te dá grande vantagem. Você pode perguntar tudo o tempo todo. Isso significa que na área que você atua, terão pessoas com 10, 15, 20 anos de empresa. Eu disse de empresa. Então, abuse desse conhecimento. Crie vínculos e pergunte. As pessoas gostam de se sentir úteis e valorizadas e você aumentará o seu conhecimento de graça. Alvin Toffler, escritor e futurista norte-americano, conhecido pelos seus escritos sobre a revolução digital, já dizia: os analfabetos do próximo século não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que se recusam a aprender, desaprender e voltar a aprender. E isso engloba todos os outros itens que acabamos de explorar. Por enquanto é isso. Quer uma boa dica de como observar essas diferenças e praticar mais essas habilidades? Conversa com seus pais, tios ou irmãos mais velhos. Pergunte como era o mercado de trabalho em sua época. Experimenta trocar essas experiências com eles e depois você conta tudo pra gente. Boa prática e até o próximo módulo.